Senhor Deus, usa, Senhor, teu filho, serva, Pai, glória a trazer, ministrar, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, receber aquilo que vem do Senhor, Pai, guarda ela, teu esposo, teu lar, tua casa, para tua família. Que em nome de Jesus, ó Pai, seja, Senhor, em nome de Jesus, com teu povo nessa noite. Amém. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem aqui já sentiu a presença de Deus aqui neste lugar? Glória a Deus, irmãos. Eu também já senti a presença de Deus. Assim que nós entramos aqui nessa noite, o Senhor já estava aqui nos aguardando para ter um encontro conosco aqui nessa noite. Quem crê que Jesus tem um encontro marcado com você aqui nessa noite, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Eu creio que, assim como Deus tem falado durante toda essa campanha, hoje não vai ser diferente. Ele vai continuar falando aos nossos corações. E eu gostaria que os irmãos estivessem com o coração de vocês abertos para receber a palavra do Senhor. Eu não vou falar de mim mesma, eu não estou aqui para falar de mim mesma, porque eu nada tenho para oferecer para vocês. Mas tudo que vier a ser dito aqui é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos primeiramente, Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Senhor. E queremos agradecer-te, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta noite, para cultuarmos ao Senhor juntamente uns com os outros, e para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo quer trazer aos nossos corações no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que sejamos com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra e com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai, que nenhum dos Teus filhos saia daqui da mesma forma que ele entrou aqui nesta noite. Pai, se houver alguém que entrou aqui angustiado, ansioso, preocupado, se houver alguém que entrou aqui nessa noite, Pai, enfermo, Senhor, Pai amado, com algum problema, Senhor, na área
nervoso, me disse assim, amor, não fica preocupada não fica nervosa não, porque hoje a gente tem véspera de pegar, segunda-feira é pegar, vai ter pouquinho gente lá, não preocupa não. Quando eu vi, irmãos, a igreja chegou, eu falei, Deus tem misericórdia de Deus. Glória a Deus. Mas glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, porque o chamado é assim. Quanto mais a gente corre, mais o Senhor aperta para que a gente venha se dispor para a obra dele. Eu sei que vocês já ouviram ao longo dessa campanha se falar muito sobre esse tema, mas hoje o Senhor tem mais uma vez uma palavra para os nossos corações. E a palavra do Senhor vai dizer que a Bíblia ela sempre se renova, ela sempre está se renovando. E eu creio que da mesma forma que o Senhor falou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia dessa campanha, o Senhor vai falar aos nossos corações mais uma vez. Amém, irmãos? A primeira coisa que me chama a atenção aqui não é no capítulo 37 de Ezequiel, mas a primeira coisa que vai me chamar a atenção quando eu começo a ler o livro de Ezequiel está no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim, a parte B. E eu estava entre os exilados. E no versículo 2 vai dizer assim, foi no 5º ano do exílio. Esses versículos me chamaram muita atenção quando eu estava meditando na palavra do Senhor, porque eu falei para Deus, eu falei, Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que Ezequiel sofresse e padecesse? Se ele era um homem justo, um homem bom, um homem que era firmado na tua presença, na tua palavra, por que ele teve que ser exilado com o povo de Israel, quando ele era fiel ao Senhor e padecer juntamente com eles? Foi a primeira pergunta que eu fiz para Deus e foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu abri o livro de Ezequiel. Porque eu não sei se vocês já leram o livro de Ezequiel, mas ele é um livro um pouco duro, onde o povo de Israel vai passar por muitos momentos difíceis. E eu meditando e indagando a Deus o porquê que ele permitiu, o Senhor falou no meu coração que não tinha como o povo de Israel ouvir a palavra do Senhor se o Senhor não estivesse aqui enviar. E o Senhor me falou assim, Letícia, você acha que é muito injusto eu escolher algum dos meus filhos para padecer pela minha palavra, pela minha obra? E eu fiquei calada. Eu fiquei refletindo na pergunta do Senhor para mim, será, Deus, que seria injusto? E quando eu fiquei calada, o Senhor falou assim, não foi o mesmo que eu fiz com meu filho Jesus? Eu não o enviei, mesmo ele sendo sem pecado, e ele sendo justo, e ele sendo santo, para o meio de pessoas obstinadas de coração como o povo de Israel, para pessoas pecadoras, falhas, teimosas, desobedientes, para levar a minha palavra de salvação para aquelas vidas? Será que eu fui injusto com meu filho? E eu falei, Senhor, se o Senhor não poupou o teu próprio filho, quem somos nós para reclamar, para murmurar, quando o Senhor nos escolhe para que nós sejamos instrumentos do Senhor e para que nós venhamos padecer pelo teu Evangelho? A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção aqui é que Ezequiel era um homem obediente ao Senhor. E mesmo assim, ele não se revoltou contra Deus em nenhum momento, pelo Senhor ter permitido que ele passasse por momentos difíceis ali, para levar a palavra do Senhor. E no capítulo 2, o Senhor ele vai dizer assim para Ezequiel, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é um povo obstinado e rebelde de coração. E eu fui pesquisar o que significava obstinado, e eu vi que o significado significa uma pessoa teimosa,
Ele era jovem, cheio de vida, de saúde. Mas Ezequiel escolheu gastar a sua vida aos pés do Senhor. Mesmo vivendo no meio de um povo obstinado, de um povo difícil, de duro coração, Ezequiel não deixou de fazer aquilo para qual o Senhor o havia chamado. E quando nós chegamos no capítulo 37, em que Ezequiel se depara com aquele vale de ossos secos, nada mais é do que aquilo que o Senhor havia usado Ezequiel para profetizar acontecendo na vida de Israel. Deus havia avisado e falado uma, duas, não, irmãos, não foi uma, duas, três, 5 vezes, foi várias e várias vezes. Durante todo o livro de Ezequiel, a gente vai ver o Senhor alertando o povo de Israel. A gente vai ver o Senhor falando para eles: consertem, abandonem seus ídolos, se voltem para mim. Tem um versículo que o Senhor vai dizer que Israel havia virado as costas deles para o Senhor. E que o que Israel estava fazendo era muito pior do que Sodoma e Gomorra havia feito. Vocês têm noção do pecado de Israel? Do quanto Israel aprontou? Do quanto Israel pecou e entristeceu o coração de Deus, a ponto do Senhor perder a paciência e dizer: chega, basta. Eu vou permitir Israel ser totalmente aniquilada, porque eu não aguento mais. Irmãos, detalhe, quando eu lia isso, o Senhor falava assim ao meu coração: Letícia, isso é o meu amor. O Senhor não queria condenar Israel, o Senhor não queria castigar Israel. O prazer do Senhor não era castigar Israel, não era que eles sofressem. Mas o amor do Senhor é tão grande, tão grande, tão grande por aquela nação, que o Senhor estava sofrendo, o próprio Deus estava sofrendo e gemendo de ver a sua nação, aquela que ele chama de minha esposa, contaminada. E há alguns versículos que o Senhor diz que Israel estava adulterando, porque Israel havia deixado seu noivo, seu esposo, para se deitar com outros homens, para idolatrar ídolos. E quando chega no capítulo 37, a gente vê o Senhor falar daquela forma, mostrar em visão para Ezequiel um vale de ossos secos. Aquilo era Deus mostrando para Ezequiel a forma que Israel se encontrava. Israel estava espiritualmente morta, como um vale de ossos secos. Israel já não tinha mais vida. Israel já não tinha mais esperança. Chegou um momento no livro de Ezequiel que Israel diz que o Senhor os havia abandonado. E diz que eles já estavam sem esperança por tudo que eles estavam vivendo, pelos momentos de dificuldade, de provação e de luta que eles estavam passando. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 37, irmãos, que o Senhor levanta Ezequiel mais uma vez para profetizar a sua palavra, e o Senhor diz: Ezequiel, profetiza esse vale de ossos secos para que vivam. O Senhor me faz lembrar que lá atrás, quando o Senhor havia dito e proferido, dizendo que o Senhor arrasaria com Israel, também havia uma promessa. Uma promessa de restauração, uma promessa de avivamento, uma promessa de cura. E eu fiquei pensando: Senhor, Israel não precisava ter passado por isso, mas Israel precisou passar
passar por momentos difíceis, por dias difíceis, para que Israel se arrependesse dos seus pecados e então viesse a cura e o cumprimento da promessa de Deus de restauração. E assim muitas das vezes é nas nossas vidas, irmãos. Quantas vezes o Senhor não fala conosco a respeito de algo e a gente não o escuta? E o Senhor aperta daqui, o Senhor aperta dali, e o Senhor vai usando homens e mulheres de Deus para falar conosco. E muitas das vezes o nosso coração está igual o coração de Israel, duro, fechado. Muitas das vezes nós somos teimosos para a voz do Senhor, porque muitas das vezes nós não queremos abdicar das nossas vontades, dos nossos sonhos. Muitas das vezes nós não queremos abdicar daquilo que nós temos para viver o chamado do Senhor, para viver a vontade de Deus. E muitas das vezes nós temos que passar, talvez como Israel passou por dias difíceis, para que haja arrependimento e para que a gente chegue diante da presença do Senhor e diga: Senhor, chega, basta, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me quer na sua presença, o Senhor quer que eu obedeça, o Senhor me quer fazer a tua obra, então eis-me aqui, eu farei aquilo que o Senhor me mandar. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, no livro de Ezequiel, não foi somente o cumprimento da promessa do Senhor da restauração. Porque eu entendo que quando Deus nos promete algo, irmãos, a promessa do Senhor se cumpre se nós dermos lugar. Porque chegou o momento que Israel deu lugar para que a promessa de restauração viesse a se cumprir na vida deles. O que me chama a atenção, o que não foi para mim nada estranho deles viverem a promessa de Deus, mas o que mais me tocou durante eu ler todo o livro de Ezequiel foi exatamente o profeta Ezequiel, no decorrer de todo o trajeto, permanecer fiel, obediente ao Senhor, não se rebelar contra Deus, confiar na promessa do Senhor, mesmo vendo o seu povo, mesmo vendo a sua nação arrasada. Talvez você está aqui nesse momento e está dizendo: Letícia, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. O que Deus está falando para nós irmãos, enquanto eu lia, Deus falava para mim isso. Será que não é válido padecer pelo amor do Senhor? Será que não é válido a gente se abdicar das nossas vontades, dos nossos anseios? Será que não é válido a gente padecer, a gente sofrer por causa do Senhor? Ezequiel sofreu. E detalhe, ele sofreu para cumprir o chamado do Senhor na vida dele. E eu fiquei pensando: Senhor, quantas vidas não estão lá fora, perdidas, oprimidas, escravizadas por Satanás, e nós, como homens e mulheres de Deus, não nos disponibilizamos como Ezequiel para sofrer e padecer por essas almas. Foi o que mais o Senhor falava no meu coração. Quantos de nós estamos na presença do Senhor? Som. Estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor. E nós não nos disponibilizamos como Ezequiel, irmãos, para levar a palavra do Senhor. E eu não falo aqui dentro, eu não falo dentro da igreja, irmãos, porque aqui, por mais que a responsabilidade seja grande, é muito confortável. Mas eu digo exatamente por aqueles que estão lá no mundo sendo escravizados por Satanás, no mundo das drogas, da prostituição, na depressão. Pessoas
pessoas que estão muitas vezes pensando em suicídio, pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado. E quantos de nós não nos disponibilizamos como Ezequiel para profetizar aquilo que o Senhor nos ordenar, para declarar palavras de conserto ou de cura sobre vidas? Quantos de nós, irmãos? Eu falo por mim mesma. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não quero fazer a obra do Senhor. Eu quero ficar sentadinha na igreja, deixa ali quietinha. Porque fazer a obra do Senhor é muito difícil. Toda vez que o Senhor começa a me levantar para fazer a tua obra, começa os levantes, começa as perseguições, começa os momentos difíceis. E essa palavra falou tão forte ao meu coração, tão forte. Porque muitas das vezes é assim que nós estamos na presença do Senhor, falando, Deus, me deixa aqui quietinho, porque eu não quero fazer a tua obra. Eu não quero ter que jejuar, que orar. Eu não quero ter, Senhor, que ler a tua palavra. Eu não quero ter que visitar pessoas que estão enfermas. Eu não quero, Senhor, ter que pregar a tua palavra. Eu não quero ter que colocar a mão sobre endemoniados, sobre pessoas que são endemoniadas, para que elas sejam libertas. Eu não quero padecer por essas pessoas. Eu já tenho tantos problemas. Eu já tenho as minhas próprias dificuldades. Eu já passo por tantas coisas difíceis. Senhor, eu ainda tenho que sofrer por causa de almas, por causa do outro. Eu te pergunto, se você fosse Ezequiel, irmãos, no meio daquele povo obstinado de coração, e o Senhor te levantasse como profeta, será que você teria coragem de profetizar sobre aquelas vidas? Será que você seria obediente, fiel, temente ao Senhor? Durante todos aqueles anos ali exilado, será que você não se revoltaria contra Deus por estar passando por algo que talvez você não precisasse, só para que você fosse instrumento do Senhor no meio daquelas vidas? Você já parou para refletir sobre isso? Glória a Deus. Eu sei, muitas das vezes a gente lê o capítulo 37 do livro de Ezequiel, e glória a Deus que muitas das vezes as pessoas profetizam vida, e sim, a gente tem que profetizar vida sobre o vale de ossos secos, mas o que Deus está falando conosco aqui nessa noite é exatamente isso. Tem muitas pessoas secas, mortas, enfermas, doentes, escravizadas pelo inimigo. O Senhor quer levantar Ezequiel no meio dessa geração, para ir no meio desse povo e profetizar. Espírito, vem sobre esse povo, que haja cura sobre essas vidas. Vem, Senhor, sobre essas almas, e cadeias sejam quebradas. Ah, Senhor, essa pessoa está com câncer, não há mais solução para ela, mas eu sou homem de Deus e eu vou profetizar, essa vida será curada. Ah, Senhor, essa pessoa está há tanto tempo no mundo das drogas, já não há esperança para essa pessoa já está tão seca, tão distante da tua presença, não há mais solução para a vida dela. Mas não, o Senhor quer usar você e dizer, vai, filho e filha, profetiza, olha, paga o preço, faz campanha, prega a palavra do Senhor para essas almas. Não tema as lutas, as dificuldades que vêm. Já pensou se o pastor mandar a pastora Zélia, vamos olhar para as dificuldades que eles enfrentaram? Irmãos, nem eu aqui eu estaria. Porque se eu estou aqui hoje é porque eles oraram por mim, porque eles pagaram o preço por mim. Eles e a minha avó. Nem aqui hoje eu estaria. E eles continuam pagando, né? Glória a Deus por isso. Mas vocês já pensaram quantos de nós não estaríamos aqui se não estivéssemos dispostos para a obra do Senhor? Quantas vezes a gente não vê o pastor humano falando que ele se sente sozinho? A pessoa Zélia, muitas vezes ela vai louvar aqui e não tem ninguém para ajudar ela. Já pensou, irmão, se eles desistissem de fazer a obra do Senhor por conta dos dias difíceis? Quantas menstruações, quantas
se eles tivessem desistido. E é isso que Deus está falando aos nossos corações aqui nessa noite. Esses dias eu e o Marco, a gente estava indo para casa e a gente passando perto de casa, tinha um casal. Eu acho que era um casal discutindo. E era visível que eles eram usuários de droga. E eles estavam discutindo numa briga, gritando no meio da rua. E eu falei assim, amor, sinceramente, qualquer coisa é melhor. Uma doença, uma perda na família, traição, dificuldade, lutas, provas, não importa quais sejam elas, qualquer coisa é melhor do que viver longe da presença do Senhor. Qualquer coisa é melhor do que não ter a presença do Espírito Santo. Eu olhei para aquelas pessoas, irmãos, e o meu coração doeu, porque eu falei, Senhor, nós estamos na Tua presença passando luta e dificuldade, estamos. Saímos de uma luta, entramos em outra. Somos perseguidos, caluniados, constantemente pelo inimigo. Mas uma coisa nós podemos dizer, nós somos livres no Senhor. Nós temos a presença do Espírito Santo Consolador que nos ajuda, que nos orienta, que nos consola, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis constantemente. Mas e essas pessoas, irmãos? E essas pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sem força, que estão tão distantes do Senhor. Talvez alguém olhe para elas e fale assim, para eles já não há mais solução, já era. Mas Deus talvez olhe para eles e diz assim, não, ainda há esperança para eles. Ainda que eles estejam como vale de ossos secos, ainda há esperança para esses dois. Ainda há esperança de libertação para essas almas. Mas eu preciso ter a quem enviar. Eu preciso de homens e mulheres corajosos, que não têm medo de pregar o meu evangelho, que não têm medo de pagar preço, que não têm medo de orar por aqueles que precisam de oração. Eu preciso de pessoas que não sejam egoístas, que não se preocupem somente com os seus problemas, mas que amem o próximo como si mesmos, que amem essas almas que estão sendo escravizadas por Satanás. É isso que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você está, talvez você está aqui nessa noite dizendo, Letícia, mas eu sou essa pessoa que precisa de oração. Eu sou essa pessoa que está como um vale de ossos secos, Letícia. Sou eu que estou precisando de vida, então eu quero dizer para você, irmão, irmã, você está no lugar certo e seja grata a Deus, porque o Senhor te trouxe aqui hoje, nessa noite, para que você receba cura, para que você receba renovo, para que você receba vida, para que você seja ressuscitado pelo poder que há a palavra do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Porque muitos estão lá fora e não têm força para estar aqui. E muitas das vezes não tem nem sequer quem vá até eles orar por eles. Mas o Senhor trouxe eu e você aqui nessa noite dizendo, é você que está assim? É você que está morto há muito tempo? É você que está assim, fraco, sem esperança? Então vem. Vem, porque hoje eu tenho uma palavra de cura e de vida sobre a sua vida. Você que veio aqui nessa noite, você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui com o espírito de vida sobre você. Você vai sair daqui renovado, fortalecido, com a sua fé vivificada, para que você possa ser instrumento de cura, de restauração, instrumento de vida sobre aqueles que estão lá fora, sendo escravizados pelo inimigo. Quem estava aqui na reunião de quinta-feira? Reunião dos obreiros. Quem estava aqui? Vocês viram aquela mulher, irmãos? Aquela alma estava gemendo. Aquela mulher estava gritando por
ela está na presença do Senhor como eu e você hoje estamos, mas ela não tem força. Ela não tem força. Ela não consegue. Ela gritava: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, a minha vida é tua. Mas ela não consegue servir ao Senhor porque ela está tão escravizada pelo inimigo, irmãos. Ela veio até aqui pedir socorro. Ela estava bêbada, drogada, não sei. Mas ela veio bater aqui na igreja, clamando ao Senhor por socorro, clamando que houvesse algum homem, alguma mulher de Deus que se dispusesse a orar por ela. Já pensou se não houvesse ninguém aqui preparado? Muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por momentos difíceis também, irmãos, para Ele nos forjar, nos fortalecer, para que nós estejamos aptos para ajudar essas almas. E quantas vidas não conseguem nem sequer chegar aqui na porta da igreja e pedir socorro? Quantos, irmãos? Quantos nesse momento estão tirando a própria vida porque não aguentam mais a angústia, não aguentam mais a dor que há dentro de suas almas? Quantas vidas, irmãos, neste momento não estão morrendo? Quantas? É por isso que o Senhor trouxe eu e você aqui nessa noite para nos dizer, para que nós venhamos despertar, nos posicionar e entender, irmãos. Isso fala muito comigo, principalmente comigo, que não importa o quão difícil seja fazer a obra do Senhor, nós devemos fazê-la, porque se foi para isso que nós fomos chamados, precisamos entender que vale a pena padecer pelo Senhor, padecer pela sua obra. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com João, foi assim com muitos homens e mulheres de Deus. Todos eles padeceram pela obra de Deus, todos eles sofreram perseguições pelo nome do Senhor. E não vai ser diferente com a gente. Eu gostaria que fosse, eu confesso que eu gostaria de que fosse. Eu confesso que é muito difícil. Às vezes é muito difícil. As lutas, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: é muito fácil servir ao Senhor, é muito fácil. Eu olhei assim e falei assim: quê? Eu falei assim: a pessoa não serve ao Senhor então da forma correta. Porque, irmãos, não é fácil abdicar da nossa vontade, dos nossos sonhos, negar a si mesmo, pagar preço, orar, jejuar, passar a prova. Onde que isso é fácil? Nunca foi e nunca será fácil. Mas com certeza nós podemos entender que vale a pena. Vale a pena sermos fiéis, obedientes, fazermos a obra do Senhor e viver o chamado de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que nessa noite, que você possa sair daqui fortalecido, restaurado e renovado pelo Senhor. E que se você é uma pessoa que tem estado fraca, que você possa, em nome de Jesus, receber força e ânimo da parte do Senhor para viver o chamado de Deus na sua vida, porque tem muitas almas esperando por você, tem muitas almas precisando de uma palavra que Deus colocou na sua boca e no seu coração. Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para a gente fazer uma oração. Na verdade, eu gostaria de chamar o pastor
Normando aqui na frente. E eu gostaria de chamar aqui na frente você que está se sentindo fraco espiritualmente, você que está se sentindo distante da presença do Senhor, você que não tem tido forças para orar, para jejuar, para falar. Irmãos, não tenham vergonha, porque todos nós passamos por isso. Você que tem passado por lutas e por dificuldades muito grandes, que muitas das vezes você pensa que não vai conseguir. Você que deseja fazer a obra do Senhor, deseja ser um instrumento nas mãos do Senhor para a vida cristã aparecendo lá fora. Eu te convido a vir aqui na frente, para que todos juntos possamos orar e o pastor Normando orar por nós. Amém?